Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, na minha empresa, nós estamos recebendo muitos comentários e perguntas referente à carta contemplada. Você sabe o que seria isso? Carta contemplada nada mais é do que uma carta de consórcio que já foi contemplada ou por sorteio ou por lance. Muitas das pessoas tendem a querer comprar carta contemplada porque acham que é mais vantajosa. Primeiro, você consegue utilizar o sistema de consórcio aonde você não trabalha com juros, correto? Só com a vantagem de você comprar rápido, a agilidade que seria de um financiamento bancário. Então vamos lá. Como é que eu faço uma carta contemplada? Então muitas das vezes o cliente ele faz um consórcio tradicional, ele vai pagando esse consórcio e quando ele é sorteado, ele tem aquele valor contratado que já está liberado para uso, certo? Isso é uma carta contemplada. Muitos clientes que são investidores costumam vender essa carta. Então, como é que funciona? Eles pagaram, um exemplo, 10 mil reais de um consórcio, tá? Quando eles vão vender essa carta, eles não vão vender pelos 10 mil que ele pagou. Ele é um investidor, ele quer ter lucro. Então, ele vai vender essa carta por 30, 40, 50 mil, depende do valor da carta. Esse valor de lucro nós chamamos de ágio. Então, o que um investidor que vende carta contemplado ganha? O ágio, que é o lucro que ele tem da diferença que ele pagou para o valor que ele está recebendo do cliente que está comprando. Quais seriam as vantagens de você conseguir adquirir uma carta contemplada? Tá? Primeiro que nós temos que entender que no mercado, uma carta contemplada, ela custa, em média, 30% do valor dela. Então, se nós estamos falando de uma carta de 100 mil reais, uma carta contemplada deve valer, de mercado, 30 mil para que você consiga adquirir, correto? Então a maior vantagem que você consegue com isso é que você paga um valor, só que você adquire um bem sem ter que pagar os juros. Porque vamos imaginar, se você vai financiar hoje esse valor no banco, o banco ele vai te pedir no mínimo de entrada os 30%. Se você consegue pegar um consórcio que não trabalha com juros e tem um prazo menor para a sua quitação, é vantajoso no seu caso. Então, para ficar mais claro ainda para você, vamos imaginar que eu faço um financiamento de 100 mil reais e o banco está me pedindo 30% de entrada, certo? Então, eu vou dar 30% de entrada para o banco, vou financiar 70 mil. Só com uma taxa de juros de 200, 250, 300%. Custo final operacional, correto? Quando eu faço através do sistema de consórcio, eu pego 30% e dou para a pessoa que está me vendendo essa carta contemplada. Eu assumo um consórcio com 17, 20% de taxa administrativa de custo final. Pô, Bruno, então pensando nesse cenário, comprar uma carta contemplada é excelente, correto? Nem sempre, porque tem as suas desvantagens. E nós vamos falar dela agora. A primeira delas, qual que é? Você já está buscando um consórcio para que você pague menos custo, concorda comigo? Então vamos imaginar nesse caso que eu acabei de falar, um cliente que ele pagou 10 mil e está te vendendo por 40, 30 mil. Você já está perdendo nessa operação 20 a 30 mil, correto? Então olha o custo, isso daí entra como taxa também. Você está perdendo 20 a 30% do custo operacional daquele produto. Então esse custo que você está perdendo entra como taxa. Então vamos imaginar que num consórcio de 100 mil, você já está pagando do consórcio tradicional 20 mil reais de taxa, que seria 20%. Se você coloca nessa operação mais 20 mil reais que você está dando para a pessoa que está te vendendo como lucro dela, a sua taxa administrativa já está indo para 40%. Pô, Bruno, mas ainda é lucrativo pensando na questão do financiamento bancário. Só que você pode pensar da seguinte forma: você pode fazer um consórcio tradicional. Dentro desse consórcio, esses 30 mil que você estaria comprando a carta contemplada, você também pode estar ofertando como lance. E aí, fazendo a sua contemplação. Então, ao invés de você pagar 40% de taxa, 50% de taxa, você vai estar pagando só os 20% da sua carta. Porque quando você compra uma carta contemplada de alguém e paga o ágio para essa pessoa, você não está quitando nenhum real desse consórcio que você está adquirindo. Agora, se você faz um consórcio tradicional e oferta como lance e o lance é aceito, então aí sim você vai pagar aquele valor e vai abater do custo do seu consórcio. E a segunda desvantagem qual que é? Nada garante que você adquirindo aquela carta contemplada, você vai comprar o bem que você quer. Por quê? Porque muitas das vezes você compra uma carta contemplada, mas não te garante a compra do bem ou que você vai conseguir utilizar aquela carta. Porque é o seguinte, toda administradora tem uma regra. Então, algumas você pode fazer o consórcio tranquilamente, mesmo com restrição no nome e por aí vai, correto? Só que quando você é contemplado, você não consegue utilizar aquele consórcio, tudo bem?
Então você compra uma carta contemplada, pega lá seu dinheirinho suado que você juntou, achando que você já vai conseguir comprar aquele imóvel, só que a administradora não te libera a carta. Então você pode ter comprado aquela carta, ela pode estar contemplada, mas você não consegue utilizar. Isso é uma grande desvantagem. Esse é o grande motivo que eu não vendo na minha empresa a carta contemplada. Por quê? Vamos imaginar que o cliente ele comprou o produto, ele está achando que ele já está com aquela casa em vista, porque quando a pessoa vem comprar a carta contemplada, ele está com pressa. Ela tem aquela oportunidade de negócio e ela vai perder. Então ela vai lá, faz o negócio, compra e não consegue utilizar. Então eu acabo tendo um problema com o meu cliente, porque não tem como desfazer o negócio. A administradora já transferiu para essa compradora a carta. Se ela pode ou não utilizar, isso é uma questão do cliente e não do vendedor, correto? Então eu prefiro sempre comercializar o consórcio tradicional, que a pessoa vai começar pagando com tranquilidade, sem essa afobação de ter que ser para ontem o consórcio. E por que a carta contemplada está no hype? Porque o consórcio está no hype. O financiamento está muito caro, então as pessoas estão procurando alternativas mais baratas. Concorda comigo? Então a carta contemplada ela é interessante para quem sabe como fazer, só que é um mercado meio complicado, como eu acabei de explicar. Você pode estar caindo em golpes, que outros vendedores também estão utilizando esse hype da carta contemplada para te comercializar algo errado. Eles vendem uma carta tradicional falando que essa carta está contemplada, e no final das contas quem toma o golpe é você que está com pressa. Agora, ela é boa ou ruim, Bruno? Tudo depende, tá? Depende da sua estratégia. Lembra que consórcio é estratégia. Você consegue fazer um bom negócio se você souber aonde está entrando. Baseado nessas informações, você já consegue determinar o que seria melhor para você, uma carta contemplada ou uma carta tradicional para ser contempladas. E se você tem mais dúvidas e quer conhecer um pouco mais sobre o consórcio, temos alguns vídeos aqui. Já pare para assistir que eu tenho certeza que vai te ajudar. Segue o nosso canal, já acione aqui o sininho e deixe um comentário para que eu possa te ajudar nos próximos vídeos. Fechou, pessoal? Tamo juntos!